Este programa é livre para todos os públicos. Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância. Olá, internauta, aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Neste tempo de pandemia, mas principalmente, especialmente, nesse tempo em que nós, já tendo vivido 40 dias da Quaresma, nos preparamos para o tríduo pascal, para a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Fatos ocorridos há 2000 anos. Há 2000 anos a Igreja de Jesus Cristo principiou sua missão no mundo. Tinha-se completada a revelação de Deus à humanidade. A trindade imanente ou ontológica que existe por si mesma dá-se a conhecer aos homens através da trindade econômica, como chamamos a trindade econômica, isto é, como Deus age e se revela para o ser humano. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. A Igreja, nascida missionária em Pentecostes, começa a atuar no mundo. Por isso se diz que este é o tempo da Igreja, iniciado com a pregação dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo, e que caminhará no mundo e na história dos homens até os fins dos tempos, per omnia saecula saeculorum, por todos os séculos dos séculos, enfim, até o final do mundo. Desde o começo da Igreja, ela foi perseguida, inicialmente pelos judeus e pelos romanos. Muitos foram os mártires que tiveram o próprio sangue derramado, também o sangue de seus familiares, de seus amigos, nas arenas, nos estádios romanos, pelo mundo afora. Os apóstolos, bem provavelmente, já pressentindo o que lhes era reservado, se fecharam nas suas primeiras reuniões. Se haviam assassinado o mestre, então o que os aguardava? O que esperar? O que eles tinham a esperar? Jesus havia padecido a mais ignominiosa paixão. Tudo tinha acontecido muito rapidamente e da pior maneira possível. A prisão ilegal na calada da noite, no jardim além da torrente do Cedron. Guardas do templo e soldados romanos conduziram Jesus a Anás e depois a Caifás, e de Caifás a Pilatos. Pilatos o manda a Herodes, que o devolve a Pilatos. Tudo isso pela madrugada, pela manhãzinha. Pilatos ordena a flagelação de Jesus, talvez com medo, porque sua esposa Cláudia, diz o Evangelho, havia pressentido, sonhado que ele deveria de poupar a vida de Jesus. Pilatos não queria se envolver, provavelmente, nos assuntos domésticos, nos assuntos do povo dominado. Então, o que ele faz? Manda que se aplicasse em Jesus os 40 açoites menos um. Então, aqueles açoites que maltrataram o corpo de Jesus extremamente. E depois o apresenta ao povo, para que talvez o povo se sentisse compungido ao ver aquele homem tão ferido, tão maltratado, e optasse por poupar a sua vida. Mas não. Os votos são a favor de Barrabás e não de Jesus. Depois então de ser açoitado
preso a esse poste e batido com espinhos na sua cabeça, como se formasse uma carapaça sobre o seu couro cabeludo, com espinhos de 5 centímetros, que são os espinheiros daquela região. Jesus caminha o percurso do Calvário e vai para a sua crucifixão e morte. Tudo isso aconteceu em menos de um dia. Poucas horas antes, eles caminhavam todos juntos, conversando, cantando, talvez, depois da ceia da Páscoa. E agora tudo havia terminado. Como se fosse um pesadelo, um sonho ruim, só que não era. O Mestre Jesus, que muitos conheciam desde criança, outros há pouco mais de 3 anos, tinha padecido a morte destinada a criminosos. Ele que não cometera crime algum e nem pecado tinha. Onde está a justiça? Imaginemos, internauta, o abatimento em que os discípulos se encontravam naquele momento. Mas, a nós, 2000 anos depois, que sabemos o desfecho de tudo e que acreditamos, a cruz não é o fim, é a antevisão da ressurreição. No 3º dia, a pedra removida, o sepulcro vazio, Jesus ressuscitado. A alegria volta aos corações dos seus amigos, dos seus discípulos. Quando ainda celebravam a ressurreição contentes, felizes, e as curas e os milagres atestavam a presença de Jesus glorioso no meio da comunidade, Pedro e João são presos. Um tempo depois, Estevão é martirizado. A igreja incomoda. Prega o amor em um mundo hostil, onde impera a indiferença, o desrespeito e a falta de cuidado. A igreja incomoda, ou seja, tira da zona de conforto aqueles que estão confortavelmente instalados no poder. A igreja é então ameaça aos poderosos, pois ensina e reivindica a igualdade entre os homens, pois somos todos filhos de Deus. Mas a igreja não faz isso com armas na mão. Pelo contrário, ensina, melhor, testemunha pela convivência pacífica entre todos. Quem observava o modo de vida dos primeiros cristãos, lemos isso nos Atos dos Apóstolos, percebe-se que eles eram, as pessoas estranhas de fora ao grupo cristão, eram cativadas. Em Atos capítulo 2, Lucas escreve exatamente isso. A cada dia o Senhor lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Isso sempre foi, no mínimo, uma impertinência, uma pedra no sapato daqueles que só se importam consigo mesmos. Até no seio da própria hierarquia, a tentação das honras do mundo às vezes aparece. Em determinado momento, há mais de 800 anos, o Senhor disse a São Francisco: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele, Francisco, na pobreza, na humildade do trabalho, apontou uma direção para o realinhamento da igreja. Mas voltemos, internauta, às perseguições do início, dos primeiros anos da chamada igreja primitiva. Havia a perseguição, surgiam as primeiras heresias. Não nos iludamos, era pedregoso o caminho a trilhar. Mas aqueles valorosos primeiros cristãos, ao invés de se conformarem ao mundo, eles o subverteram com sua pregação e testemunho. A linha de frente de batalha se constituiu na evangelização, o querigma apostólico que anuncia o Cristo vivo e ressuscitado, que nos traz o reino de Deus. Impulsionados pelo Espírito Santo, assumiram os apóstolos
assumiram a missão de sair e pregar o Evangelho ao mundo todo, desde a Judéia, Samaria e aos confins do mundo. Esse é o DNA da igreja, evangelizar. A missão da igreja, evangelizar. Esta é a razão dela existir. E quando não fazemos isso, individualmente, nossa fé nem a nós próprios convence. Murchamos como uma planta que carece de água. São Paulo já dizia isso à comunidade de Corinto e a nós agora. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se não evangelizar. E esse ai de São Paulo é um grito de dor, é um lamento. Pode significar pobre de mim, desgraçado de mim, se não cumprir, se não viver o que o Senhor manda e que é a razão da minha própria fé. Por isso São Paulo solta esse ai lamentoso, ai de mim se não evangelizar. No entanto, nós podemos nos perguntar, a nós que aqui estamos 2000 anos depois, como é que eu posso evangelizar? Como é que eu posso testemunhar a fé se nem sair de casa nestes tempos eu estou podendo? E eu que vivo nesse isolamento social, como todos nós vivemos, lhe pergunto, internauta, como estamos aproveitando o nosso tempo dentro das nossas casas? Se temos computadores, celulares, internet, redes sociais, grupos de WhatsApp, por que não evangelizamos? Quantas pessoas conhecidas ou amigas com as quais nunca trocamos ideias a respeito de nossa religião? Ah, alguém pode dizer, eu gostaria de evangelizar, mas não sei como fazer. Vamos refletir sobre isso no próximo bloco. Voltamos dentro de alguns instantes. Aliceia Moda, roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas, do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas, vestindo você com elegância. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.
retornamos, internauta, depois dessa pequena pausa, com aquela pergunta que talvez o internauta estivesse se fazendo, talvez muitos se façam a si mesmos: como posso evangelizar se eu não sei como fazer? Como devo fazer? Tenho medo de ser inoportuno. Então voltemos a São Paulo. Dentre as suas cartas, há três delas chamadas cartas pastorais. Cartas pastorais porque ele as escreveu a discípulos que estavam sendo formados por ele para que assumissem o pastoreio em suas comunidades. Duas delas a Timóteo e uma a Tito. A segunda carta a Timóteo, já percebendo que o fim se aproximava, São Paulo como que se despediu do seu discípulo e deu conselhos a ele, que foram úteis a Timóteo e são úteis também a nós hoje, de grande valia para todos nós. E é como uma premente exortação, um estímulo à missão que ele diz lá em Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega o Evangelho e insiste, oportuna e importunamente. Repreende, ameaça, exorta, com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Reflitamos uns instantes sobre esses versículos. Paulo começa dizendo a Timóteo: eu te conjuro, ou seja, eu te chamo solenemente a assumir um compromisso, porque nós estamos unidos pela mesma causa. Eu reafirmo na presença de Deus que você deve de pregar a palavra com insistência, com destemor, quando for oportuno ou quando não for, não importa. Repreende, diz São Paulo, repreende, ameace e exorte, mas com paciência de quem tem vontade de ensinar. E por que São Paulo é tão incisivo? Ele explica: porque virá um tempo em que as pessoas já não irão suportar, ou seja, admitir a pureza da sadia doutrina da salvação. As pessoas se atirarão às fábulas, às fantasias e se afastarão da verdade. Abraçar a verdade significa assumir um compromisso. E nestes tempos, comprometer-se é algo que poucas pessoas almejam. Vejamos, por exemplo, as nossas instituições filantrópicas nas nossas cidades, aquelas sem fins lucrativos, aquelas que não remuneram seus gestores. Ninguém quer assumi-las. Às vezes vemos pessoas em segundo, terceiro mandatos à frente dessas instituições e nós talvez pensemos mesquinhamente conosco mesmo: elas curtem esse trabalho, não largam para outros. Lê do engano. Se nos aproximarmos, veremos que simplesmente ninguém quer assumir os seus lugares e por isso elas continuam incansavelmente em seus postos. Mas voltemos à verdade que falávamos. Pilatos perguntou a Jesus, lá em João 18:38, o que é verdade? Mas ele mal terminou de formular a frase e saiu e foi ter com os judeus. Não aguardou a resposta de Jesus, não esperou pela verdade, porque quase ninguém a suporta. Há uma parábola, penso que caiba aqui.
Há uma parábola que narra que certa vez a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse à verdade: "Bom dia, dona Verdade." E a verdade foi comprovar lá fora se era realmente um bom dia. Ela olhou para o céu e viu que não iria chover, os pássaros cantavam, não havia nuvens, o sol brilhava. Então ela respondeu à mentira: "Bom dia, senhora mentira." "Está muito quente hoje," disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira estava sendo sincera, relaxou. A mentira, então, vira-se para a verdade e a convida para que fossem se banhar no rio. Ela, a mentira, tirou a roupa, pulou na água e lá de dentro da água ela disse a verdade: "Realmente a água está deliciosa." E a verdade, sem duvidar da mentira, tirou também suas roupas e pulou na água. A mentira saiu primeiro da água e se vestiu com a roupa da verdade. Esta, por sua vez, não quis vestir as roupas da mentira e, não tendo de que se envergonhar, saiu nua andando pela rua. Porém, aos olhos das pessoas foi um escândalo. Era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que ver a verdade nua. A verdade nua e crua, como se diz, é algo difícil de ser aceita. Nestes tempos de pandemia, estamos percebendo como é difícil encontrar a verdade das informações que recebemos. Principalmente, internauta, porque as variáveis são muitas. O clima dos países, usos e costumes das nações, poderio econômico das classes dominantes, entre outros fatores que devem ser levados em conta. Tudo isso ainda é permeado pelos interesses políticos que se manifestam em tudo e quase nunca visando o bem das populações. Os profissionais da área de saúde, que deveriam ser as pessoas primeiras a serem ouvidas, têm menos voz que as autoridades que as submetem. Caminhamos para o caos social? Não sabemos. O tempo nos dirá. Cabe, porém, àquele que crê, a nós que cremos, buscar incansavelmente ouvir a voz da verdade, que é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Jesus que é caminho, verdade e vida. E o próprio Jesus, quando em discussão com os fariseus, lá no capítulo 8 do mesmo Evangelho de João, ele disse: "Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos livrará." Atentemo-nos a essa frase: a verdade vos livrará. A discussão que se havia estabelecido até chegar nessas palavras de Jesus era entre escribas e fariseus de um lado e Jesus do outro. Jesus havia perdoado a mulher adúltera, algo que aos olhos dos fariseus afrontava a lei de Moisés. Quem eram os fariseus? Os fariseus tiveram sua origem por volta de mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Eles surgiram como uma classe de pessoas que se opunham à cultura helênica, à cultura grega, que ameaçava absorver o povo que cultuava o verdadeiro e único Deus. Foram chamados de Perushim, em hebraico, que quer dizer os separados. Do grego, do hebraico para o grego, do grego para o latino, chegou a palavra fariseu. No início, então, eles foram bons e zelosos com a lei e os costumes do povo. Porém, com o passar do tempo, foram se achando os donos da verdade. Mas a verdade humana, que se torce e se contorce a serviço dos poderosos. Construíram códigos e mandamentos, 613 mandamentos, não com a finalidade de proteger o povo dos ataques das outras culturas, mas sim com o objetivo de exercer controle e dominação sobre todos. Por isso Jesus diz àqueles que o escutam:
A verdade os livrará, os libertará. Internauta, estamos já mergulhados na Semana Santa? Então, quero finalizar essa nossa reflexão retornando a essa conjuração que Paulo faz a Timóteo. Os homens estão se atirando às fábulas, apartando os ouvidos da verdade. E a verdade é o Cristo, morto na cruz por nós, que depois ressuscitou. Os cristãos destes tempos de agora querem um cristianismo suave, sem dores, um cristianismo light. Não se pode apartar o Cristo da cruz, pois foi para ela que ele veio ao mundo, porque é na cruz que ele nos salvou. Então a cruz não pode ser escândalo, e sim motivo de alegria, porque ela se constitui na nossa salvação. Mas não paremos nossa devoção na sexta-feira da paixão. Temos uma vigília do sábado santo, enquanto aguardamos o domingo da ressurreição, o dia do Senhor, o glorioso dia do Senhor, desse Senhor que nos aponta o caminho, que nós não percamos o nosso caminho, que nós não percamos os nossos trilhos, que nós continuemos sempre dóceis ao jugo do Espírito Santo, que nós aceitemos a sua condução e nós possamos viver cristamente, santamente, esta Páscoa que se nos avizinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância.